Vamos lá, vamos entrar aqui na loja, conhecer um pouco mais dessa loja top demais, chamada SP Music. Mas agora vamos falar direto com o proprietário. Júnior, tudo bem? Tudo bem, Thiago, tudo bem, TV Cileb, é um prazer recebê-los aqui nesse dia, grande alegria. Maravilha. Júnior, fala pra nós o que nós temos de opção na loja. Hoje nós temos diversas opções para a sua igreja, para o seu ministério. Nós somos uma loja especializada em atender igrejas, então eu tenho tudo na área de instrumentos musicais e áudio profissional por completo. Certo. O que temos aqui na frente é o quê? O cavaquinho, o ukulele? Ó, de cara aqui temos um cavaquinho, temos o ukulele, né? Esse aqui é um instrumento ukulele que ele trabalha com 3 modelos, soprando, concert e o tenor. É um instrumento popular, muito vendido, né? Para tipo de músicas pop, reggae. Então é um instrumento bem variado e bem bacana que nós temos aqui na loja hoje como opção também. Essa opção de corda, mas temos outras opções de outros instrumentos. Com certeza, temos tudo aqui de áudio, tecnologia. Eu tenho microfone com fio, microfone sem fio, mesa, potência, caixa. Então nós temos aí um mix completo aí para a igreja, o seu ministério, produtos de qualidade, né, e custo-benefício também. Se for uma igreja com nível mais profissional, para 2.000 pessoas nós atendemos, desde uma igreja para 10 pessoas como para 2.000, nós temos toda a estrutura para te atender. Nossa, maravilha. Fala um pouquinho do endereço aqui. Aqui nós estamos na Rua do Seminário, número 204, centro de São Paulo. Eu estou do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Rua do Seminário, 204, centro de São Paulo, bairro Santa Efigênia, do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Nossa, maravilha, Júnior. E depois então vamos vendo aí outras opções de equipamentos e instrumentos, correto? Com certeza, nós temos tudo aqui. Nós trabalhamos com novos, seminovos, trabalhamos com compra, venda e troca e assistência técnica também. Temos a parceria aí com a TV Cileb, temos a parceria com a Convenção Cileb também, e nós atendemos você, temos um diferencial de preço, montamos stand nas convenções. A ideia é realmente, nós falamos a mesma linguagem da igreja, né, pastor? E atender a igreja com atendimento personalizado daquilo que a igreja necessita. Maravilha, é isso aí, gente. Você viu aí a opção que nós temos. Estamos falando do proprietário, não foi nem eu, que às vezes o pessoal fala, o apresentador ele fala muito, acrescenta demais. Não, o proprietário te garantiu. E vai ter um bom desconto quando vir indicado da TV ou da Convenção Cileb. Com certeza, falou que vem indicado pela TV, pela Convenção Cileb, nós temos essa parceria já consolidada para fazer o melhor preço, o melhor atendimento aí, e vai ser bênção. Maravilha, gente. É isso aí. Ó, daqui a pouco nós vamos ver outras opções. Vem conosco.
Olá, boa tarde. Paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, pastora Fabiana Silva, aos Muito estúdios da TV obrigada. Sinlab. Muito obrigada. É um prazer estar aqui na TV Celeb mais uma vez. Nós vamos aí fazer algumas perguntas sobre seu ministério, sobre o crescimento aí, daquilo que Deus tem feito na sua vida, um pouquinho da sua história também, que isso é muito importante, de nós estarmos aí conhecendo um pouco, né? Muitos seguidores, pessoas aí, tanto da parte do secular, como também do segmento cristão. É sempre bom conhecer os líderes, as pessoas que têm tido uma boa história, né? Uma boa história. E hoje é o dia. Hoje você não escapa, hein? Tá vendo? Olha só. É isso aí. Conta um pouquinho para nós aí, um pouco da sua trajetória, daquilo que Deus fez na sua vida, sua infância, onde você nasceu, de onde você veio. Conta um pouquinho para nós, conhecer um pouquinho de onde veio a Fabiana Silva, a pastora Fabia, que hoje é pastora Fabiana, e de onde ela nasceu e como que foi um pouquinho da sua infância. Olha só, eu nasci na Bahia, mais precisamente em Irecê, na Bahia. Eu não tive o privilégio de nascer em um hospital. Eu nasci em uma fazenda chamada Morrinhos. Eh, uma parteira foi até o local e fez o parto. Então nasceu a Fabiana. E, eh, graças a Deus, né, vim de uma família simples, mas, porém, uma família que soube ali no fundo, ensinar, tanto a mim quanto os meus irmãos, a ter respeito pelas pessoas. Então, assim, a gente teve, eh, nós fomos ensinados princípios de educação, a respeitar as pessoas. E a minha infância, foi uma infância, onde eu, juntamente com meus irmãos, morar ali na fazenda, nós brincávamos juntos. Foi uma infância muito gostosa, prazerosa, brincou muito, eu não tenho o que reclamar disso. E sempre fomos, filhos obedientes aos nossos pais. Então essa é parte da minha história, da minha infância. Então eu não tenho o que reclamar nessa parte de brincar. Para mim foi algo assim de suma importância. E nós, eu juntamente com meus irmãos, o Fabiano, né, e o Francinaldo como mais velho, eu como do meio, entendo, e o meu irmão Fabiano como caçula. Então, assim, nós brincávamos. Nós não tínhamos assim muito tempo em estar na cidade com os nossos parentes. Porém, nós nos dávamos muito bem. Começamos a estudar e íamos para a escola, estávamos, e assim, começamos a nos entendermos, assim, nos conhecermos as pessoas da cidade. Acredito aí mais para cerca de 6 anos, né, de idade. E assim foi a minha infância. A minha infância foi assim. Teve o seu lado, esse lado bom, né? Mas teve também um lado difícil. Na infância, nós éramos muito pobres, passamos por necessidade. E teve a parte aí difícil. O meu pai, alcoólatra, tinha as suas necessidades, as suas... E teve uma parte aí da nossa infância que foi tirada no período da noite, quando ele tinha bêbado em casa. Bem difícil lidar com essa parte.
Mas no final de tudo, deu tudo certo. Hoje eu e meus irmãos somos pessoas responsáveis. Teríamos, né, na separação dos nossos pais, ter ido para caminhos, mas graças a Deus, hoje cada um estrutura. Meu irmão mais velho hoje é igreja de Deus, muito dedicado. Meu irmão Fabiano, hoje ele é formado em design de game, super cabeça, um menino que é bem estruturado. Então, assim, graças a Deus, apesar de toda essa situação vivida, essa circunstância, nós mantemos os nossos princípios, levamos conosco até hoje o respeito para com o próximo. Ok. Nós sabemos que todo vencedor na vida, ele passa por dificuldades, né, Fabiana? E sabemos que a história de grandes pessoas, tanto homens como mulheres, na face da terra, que tiveram uma linda história, eles tiveram um início bem difícil, assim como a sua história. Então, realmente é uma história bonita, uma história comovente, a qual realmente toca as pessoas. Porque a gente tem que analisar o seguinte, assim como diz Deus, né? Nós temos que ser fiel a Ele até o fim. E aí, no final da vida, dar-te-é a coroa da vida. E Jesus passou por aflições na terra, não é verdade? E então, nós temos que olhar sempre para frente, jamais desistir. Pegar no arado é para trabalhar, vamos trabalhar. É para estender a mão ao próximo, vamos estender a mão. Mas isso é muito bonito. Isso Temos que ser avante. Não entendo, não entendi. Temos que ser avantes, né? Sempre, sempre, Fabiana, sempre. E não olhar para trás. Mas ao longo dessa vida, Deus tem te ensinado muita coisa, não é verdade? Com certeza. Eu acredito que o fato de ter passado por tudo isso me trouxe um amadurecimento muito cedo. Eu me lembro que quando eu já tinha ali meus 12 anos de idade, eu conversava ali com algumas pessoas da cidade e algumas pessoas falavam, poxa, você sabe conversar. Então, assim, eu acredito que as barreiras, as dificuldades da vida é para um amadurecimento, é para um crescimento. Então, tudo que eu vivi na minha infância e parte da minha adolescência foi para me chegar onde eu estou hoje. Então, assim, eu não tenho isso como as partes ruins da minha vida, eu não tenho elas como derrota, eu tenho elas como vitória, porque para chegar aonde eu cheguei hoje é porque eu entendi quando os meus pais se separaram, foi uma barreira para mim, porque eu não tinha a certeza com quem eu queria ficar. Eu queria ficar com meu pai ou se eu queria ficar com a minha mãe. Então eu fiquei ali durante um período do lado de fora da minha casa, pensando se eu ficaria com o meu irmão mais velho e com meu pai, ou se com o meu irmão mais novo e com a minha mãe. Então, eu me lembro como se fosse hoje, passou uma pessoa na minha rua e perguntou se eu iria ficar ali durante aquele período por mais tempo. E eu até então eu não sabia. E de repente eu falei, não, vou acompanhar, vou ficar com minha mãe e com meu irmão mais novo. Foi uma decisão difícil? Foi, mas eu tive que pensar ali minuciosamente, sabe? Como que eu iria fazer aquela escolha. Eu fiz a escolha de ficar com meu irmão mais novo. E logo em seguida minha mãe veio para São Paulo.
Então, assim, foram passos que eu tive que dar, pensados, né? E para mim foi de suma importância, foi importante. E é onde eu digo, então, essas lacunas, tudo isso que aconteceu, não foi para minha derrota, foi para minha vitória, foi para algo na frente, para me entender, para me compreender. Mas naquele momento eu não entendi absolutamente nada, mas ao passar do tempo, dos anos, eu pude compreender e pude entender que foi para algo vitorioso na minha vida. Muito bem. Exatamente uma situação realmente que serve para o nosso crescimento, né? E hoje sabemos aí que você tem uma linda história, a qual Deus tem te honrado ao longo dos anos. Hoje você tem uma filha também, né? Conta um pouquinho da sua trajetória com a sua filha, do nascimento dela, do milagre que Deus fez na sua vida. Primeiro, para mim falar da minha filha, eu não poderia deixar de falar, né, do meu encontro com Cristo, né? Porque o meu encontro com Jesus foi aos 13 anos de idade. Eu me lembro muito bem, já tinha passado alguns anos da separação dos meus pais, e eu me lembro que ali algumas pessoas foram na minha casa e me evangelizar, e fui para a igreja. Tenho como base o versículo escrito lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque havia um peso dentro de mim. Eu sempre pensava na minha mente, no meu coração, que o casamento dos meus pais seriam para sempre. Então, quando eles se separaram, aquela coisa, aquele sonho de tê-los para todo sempre, né? Até que a morte os separasse, e a família se separou. Mas aí ficou aquela coisa aberta, aquela tristeza, aquele sofrimento dentro do meu coração. E quando vieram apresentar Jesus para mim, Jesus passou a ser meu herói. Ele passou a ser aquele que iria trazer a paz ao meu coração, que iria tirar aquela tristeza, aquela angústia que ficou de não vê-los, né, ali até o fim. Então eu entreguei minha vida para Cristo. Foi uma coisa muito linda. Eu fiquei durante 1 ano na igreja, me batizei aos 13 anos de idade e me afastei do evangelho e retornei com os meus 17 anos. Mas nesse intervalo aí, eu me tornei dançarina profissional, participava de diversos concursos de dança e foi assim a minha vida. Mas de repente um dia eu estava em um culto no lar, e ali o pastor pregou naquela noite para todos que estavam ali e fez a pergunta de sempre, né, que é feita nos cultos, né, e perguntou se eu gostaria de me reconciliar. E a minha resposta naquele momento, de imediato, para uma pessoa que estava dançando, para uma pessoa que estava, digamos que naquele momento no auge, né? Porque pessoas famosas estavam já de olho em mim. E ali, para mim, foi uma pergunta que eu falei, não, eu não quero. Eu tô bem, eu tô nova, eu quero desfrutar desse momento. Mas veio uma pergunta muito forte para mim. A pergunta que veio foi a seguinte: se você partir hoje, você sabe para onde você vai? Aquela pergunta, ela me intimou automaticamente. E então
por fração de segundo, assim, veio na minha mente, você hoje não está com Cristo. A tua mente está totalmente voltada para outras coisas que não condiz com o que você aprendeu acerca de Cristo. Então, naquele momento, foi tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, a voz do Espírito Santo falou ao meu coração: hoje é dado a você a oportunidade de você ter um encontro com Ele, porque, na realidade, não somos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele que nos escolhe. Então, naquele momento, eu senti, no profundo da minha alma, que Jesus estava me escolhendo. Então, eu escolhi Jesus. E ao escolher Jesus, foi assim a melhor coisa da minha vida. E então, quando eu voltei para a casa do Senhor, veio ali as promessas. Com 6 meses que eu voltei, eu já estava pregando a palavra. E aí eu comecei a pregar. Com pouco tempo, já fui pregar em igrejas. Depois fui para a itinerância e me casei. E veio aí o sonho de ser mãe. E um sonho de ser mãe. E aos 25 anos de idade eu recebi o diagnóstico que eu estava na menopausa precoce. Depois de 1 ano não descia mais. E ali Deus trouxe à memória algo no meu coração para que eu lembrasse das promessas dele. E o nome da minha filha eu escolhi quando eu estava na adolescência. Esse nome Felicity, que quer dizer felicidade, até na época eu brinquei, né? Eu falei para minha avó, minha avó era viva, né? Eu falei: vó, fala esse nome para mim. Ela até brincou comigo, ela falou: não consigo falar esse nome Felicity. E ela, por várias vezes, ela teve a tentativa de falar, mas não saía. Então, o nome Felicity, que é felicidade no inglês britânico, ele veio na minha adolescência. E jamais eu imaginei que eu ia receber essa notícia ruim que eu não poderia ser mãe. Porque aos 25 anos de idade, quando eu fiz os meus exames, eu tinha 15 de hormônio no meu corpo. Para mim ser mãe, eu tinha que ter 388, alguma coisa assim. E ali a médica falou para mim que a minha chance de ser mãe era 0, porque eu tinha 15 de hormônio no meu corpo, eu não tinha libido e tinha vários micropolicistos. Então ali começou a batalha, né? Mas tinha promessa. E quem tem a promessa sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a batalha começou aos 25 anos de idade. Nada. E quando eu menos imaginei, depois de 1 ano, quando eu estava com 1 ano, eu subi ao monte para adorar a Deus. E Deus colocou no meu coração: suba hoje para adorar. A certeza que você vai ser mãe, a certeza que essa vitória vai vir sobre a tua vida. E eu subi ao monte, gente. E ali eu subi ao monte e exatamente com 1 ano. Após 3 meses, sem que as minhas regras não estavam descendo, eu fiquei grávida. Sem descer para mim. Então, a Felicity hoje está com 11 anos. Ela é fruto de um milagre. O que eu quero trazer aqui? Se você pegar o meu histórico da minha infância e você começar a pensar aqui comigo, você vai entender que para obtermos a vitória é necessário passarmos por algumas dificuldades, por alguns obstáculos. E a circunstância vem. Mas ela não vem para te dizer não. Ela vem para você ter fé, para você acreditar. E hoje o meu milagre está aí. A Felicity, hoje ela louva, ela adora ao Senhor Jesus e ela tem essa consciência de que Jesus
é tudo. E ela mesmo ressalta, ela mesmo fala. Porque Jesus o escolheu, né, no meu ventre. E detalhes, não só essa questão de poder, quando eu recebi o diagnóstico, que eu não podia ser mãe, mas também a minha gravidez, a minha filha, ela estava solta dentro de mim, praticamente, porque a minha placenta era descartável. Quando o médico falou isso para mim, eu levei um choque. Por quê? Porque eu sabia de descolamento de placenta, mas não de uma placenta descartável. Então, eu estava com um ser dentro de mim que estava dentro de algo descartável. Então, isso para mim foi uma coisa tremenda. E quando ela veio, foi assim, algo sobrenatural. Porque eu escolhi a data, juntamente com o médico, do nascimento dela. Ela nasceu em uma sexta-feira, num dia muito frio. Foi tudo muito bonito, tudo muito preparado por Deus. E ela nasceu super saudável. O médico passou para vê-la. E o médico disse para mim assim, parabenizou, parabéns. A sua filha, ela nasceu saudável. Eu tenho que segurar ela aqui, porque eu tenho que fazer um exame do pezinho, mas se fosse para dar alta para você e para ela, eu daria. E foi algo muito, muito, muito espetacular, porque assim, Deus me deu uma fortaleza ali tão grande, porque a enfermeira chegou para mim e falou: você quer que eu te ajude a você tomar um banho? Eu disse: não precisa. E a gente sabe que a gente perde muito sangue. E eu fui tomar banho só, e naquele quarto, todas ali, onde eu estava, nasceram, né? Foi tudo cesariano, parto cesariano. E ali algumas pessoas chegavam para mim e perguntavam: só você teve parto normal? E eu falei: não, eu tive cesárea. Eu pude ajudar muitas aquelas que estavam comigo. E foi algo assim tremendo, foi sobrenatural. Deus mudou o percurso de tudo. Era para mim ter ela em um hospital. Eu fui levar, ela nasceu ali, porque no convênio, naquele dia, não tinha vaga no hospital que ela iria nascer. Então, mudou todo o percurso. Ela nasceu em Mauá. E assim, mas foi algo tremendo. Foi tudo muito rápido. Eu cheguei no hospital, era quase 8 horas da noite. E às 8h55 estava nascendo a Felicity. A minha alegria, meu milagre. Então, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, olha só, quando Deus ele determina, quando ele dá o decreto, ninguém muda a sentença. Ele é fiel. Que bênção, né, pastora Fabiana? Isso é uma história maravilhosa. Lembrando que a sua história ela iniciou uma história difícil lá atrás, né? Exatamente. Mas vemos ao longo desse depoimento maravilhoso em que Deus tem feito coisas grandes e firmes sobre a sua vida. Então aqui, de fato, sabemos que você tem só a agradecer a Deus. Não é verdade? Sim, eu tenho que agradecer a Deus, porque assim, eu falo hoje de mim. Eu sou fruto de um milagre. Não era para mim estar aqui. O meu pai não queria filha mulher. Ele sempre ressaltava para minha mãe que filha mulher, se nascesse, ele daria, porque era filho de rato. Eu tive uma irmã que veio antes de mim, veio a óbito. E eu, com 3 dias de nascido, minha mãe conta a história que eu tive uma infecção no umbigo, tomou toda a minha barriga. Ela ficou em desespero. Ela falou: mais um caixão que vai sair daqui. E ela disse que eu morri e ressuscitei. Então, assim, realmente eu posso dizer hoje que eu sou fruto de um milagre. Pois quando eu comecei a engatinhar, minha mãe disse que eu entrei dentro do fogo. Então, realmente, como está escrito na palavra de Deus, se passares pelo fogo, o fogo não irá te queimar. Então, realmente, Jesus me tirou de tudo isso.
me escolheu, me levou para a itinerância, preguei durante 15 anos. Depois de 15 anos que eu estava na igreja, ele havia falado comigo que a minha unção não viria, não seria no estado de São Paulo, mas que seria em um outro estado. E eu fui ungida a pastora em 2015, em agosto, se não me foge a memória, no dia 18 de agosto, a pastora. E o interessante é que eu fui pregar num congresso e eu achei que aquele pastor iria, né, me ungir, mas Deus preparou um outro pastor do Pará, do estado do Pará. E aí veio essa unção pastoral sobre a minha vida e eu nunca imaginei que eu iria chegar hoje, aonde eu cheguei. E hoje, graças a Deus, assim, ganhei muitos filhos na fé. E eu me alegro muito em dizer isso, que eu tenho filhos que me chamam de mãe. Eu tenho filhos que hoje são obreiros na casa do Senhor, exemplos. Então isso para mim é um privilégio. O privilégio de povoar o céu e saquear o inferno é algo muito valoroso, é algo glorioso. Eu me emociono porque saber que tinha muitas pessoas perdidas nesse mundo, nas drogas, em outras coisas, e hoje essas pessoas estão na presença de Deus. Através de algumas pregações, eu tive a oportunidade de gravar 3 DVDs de pregações. O primeiro foi Reconhecer Preciso, o segundo Atalaia Profético, e o último, E se Jesus voltar hoje? Então, assim, eu nunca imaginei que um dia uma pessoa que passou fome, necessidade, pobre, sido num lar que não tinha nem aonde se sentar, um dia estaria entrando em lugares, em igrejas, falando do amor de Cristo, porque nascer no meio do mato foi um desafio para mim. Vim morar em São Paulo e conhecer pessoas e pregar em igrejas grandes, igrejas onde muitas pessoas renomadas passaram. Então, para mim, assim, hoje, para mim foi uma conquista muito grande. Eu falo que eu nem sequer mereço e nem mereço falar o nome de Jesus Cristo, de tão santo que ele é, de tão grandioso que ele é, de tão poderoso que ele é. Então, Jesus, ele é a minha vida, ele é a minha estrutura, ele é a minha base. Então, assim, tudo que Jesus fez na minha vida, eu reconheço que eu não mereço. Porque, de fato, é algo assim que, se eu olhar para mim, e quando eu olho para mim, eu vejo assim, poxa, eu cheguei aonde eu nunca imaginei. Porque, de fato, eu continuo sendo serva. O fato de ter o cargo eclesiástico, de ser pastora, para mim não significa nada, porque Jesus aqui veio para servir. E quando eu posso servir o próximo, para mim é a minha maior alegria. Passei em vários lugares e os lugares que mais eu sempre foco são esses lugares: casas de dependentes químicos, casas de repouso, pessoas em situação de rua. Então eu quero estar onde muitos não querem estar, porque pregar a palavra dentro das igrejas é muito fácil, e principalmente quando há uma remuneração. E Jesus Cristo, ele veio para nós trazendo um evangelho gratuito, trazendo para nós a salvação. Eu, particularmente, nunca preguei igreja nenhuma cobrando. Simplesmente as pessoas, quando me chamavam para estar indo em outros estados, outras cidades, elas se ofereciam, pagavam minha passagem de ida e volta,
Mas eu nunca cobrei, gente, para ministrar. De graça foi me dado. E o evangelho hoje está sendo banalizado. Porque o evangelho que eu conheço como uma igreja primitiva era um evangelho que pessoas ajudavam, que pessoas dividiam as coisas, as pessoas dividiam as coisas uns com os outros. Hoje isso está muito difícil. Hoje, é claro, a Bíblia vai nos dizer que todo obreiro é digno do seu salário. Para mim é louvável quando tem uma certa igreja que tem os seus pastores e ali tem obreiros que estão ali a serviço da obra. É meio louvável, sim, que eles recebam, mas hoje a gente vê que o evangelho ele chegou a um ponto de ser vendido. E evangelho não é para ser vendido, evangelho é gratuito. E hoje me entristece a minha alma e o meu coração de ver pessoas hoje para pregar em um ministério, às vezes pequeno, que não tem condição financeira. E as pessoas cobram para estar lá. E eu, de verdade, do fundo do meu coração, isso entristece o coração de Cristo. Porque Jesus Cristo era rico e se fez pobre para habitar aqui entre nós. E foi lavar os pés dos discípulos para mostrar que a humildade, a simplicidade, o fato de ser servo é que faz a diferença. Quando você se torna a ser exemplo de Cristo, a seguir os passos dele, a entender o evangelho, que evangelho é você se doar, você ser servo, isso se torna muito mais fácil. O evangelho é isso, Jesus Cristo é isso. Jesus Cristo é aquele que vai em locais que muitos não querem ir. Então, pregar em igrejas, em lugares grandes, onde se tem holofortes, é muito fácil. Agora, entrar em lugares onde as pessoas não têm o que te oferecer, é que faz a diferença. E eu convidaria você hoje a pensar nisso, a refletir sobre isso. O que é mais importante para você? As almas ou o dinheiro? Porque não tem como servir a dois senhores, né? Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos a Mamon. E muitos hoje estão aí abertamente mostrando que serve a Mamon e não a Cristo Jesus. E isso é lamentável. Evangelho é ser servo, se doar. É você ir nesses locais difíceis e pregar o amor de Jesus Cristo. Pregar a salvação, pregar que nele você pode todas as coisas. Mateus 6,33, né? Buscar primeiro realmente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará na tua vida. Então, quando você realmente se dispõe a estar a serviço dele, ele se responsabiliza de te abençoar em todas as áreas da tua vida. É lindo demais. Verdade, concordamos com todas as letras e palavras, pastora Fabiana. Hoje, com tantas experiências que Deus te deu, na parte ministerial, experiências na sua vida, o que a senhora tem para dizer hoje para todos que assistem a senhora, todos os telespectadores? Olha, o que eu tenho para dizer é que eu ainda acredito em um evangelho que prega, que tem os remanescentes ainda, que verdadeiramente foca na palavra de Cristo, que ainda tem a essência de pregar como Cristo. Eu ainda acredito num avivamento no nosso Brasil, mas eu ainda acredito num avivamento quando eu tive a oportunidade de ler o livro do Gunnar Wingre e do Daniel Berg, onde o Gunnar Wingre ressaltava em algumas partes, e naquele sol escaldante do Pará,
que às vezes eles andavam quilômetros e quilômetros, porque não tinha carro, não tinha ônibus, eles não tinham condições de ter isso, que hoje a gente vê, que não é nem carro, não é nem ônibus, é avião, que vai, que vem. Mas ali eles deixaram um exemplo tão fabuloso, e eu ainda acredito nesse avivamento no Brasil. Eles saíam para pregar a palavra, eles iam, mas não sabia quando voltava. A gente sabe que o Gunavenga tinha uma família, e ele deixava aquela família para ir pregar o evangelho em outros lugares distantes. Mas o que mais me chama a atenção é que muitas vezes os pés deles enchiam de bolhas, porque era muito quente. Era um calor muito forte. E eles, às vezes, muito forte isso, gente. Eles ficavam de joelhos e iam engatinhando, sabe? Como uma criança que engatinha. Porque os pés já não aguentavam mais. E que evangelho é este que nós estamos vivendo, que as pessoas só vão hoje? Se tiver um carro, se tiver um avião. Hoje nem sequer de ônibus as pessoas querem mais pregar o evangelho. Que evangelho é esse que é só bonança? Que não tem mais a questão de negar a si mesmo, levar a sua cruz para viver aquilo que Jesus ensinou na cruz. Eu não consigo enxergar nos dias de hoje esse evangelho que é tudo... Não, hoje eu tenho que ir pregar, mas eu só vou pregar com uma condição. Se a pessoa me pagar, se for de avião, de a pé eu não vou. Jesus Cristo pregou a pé. Os discípulos pregaram andando a pé. Será que hoje nós somos melhor do que eles? Será que hoje a Bíblia mudou? Será que hoje a Bíblia modificou? Ou ela continua sendo a mesma? Você que prega a palavra de Deus, você que é pregador da palavra de Deus, mudou? Porque a minha não mudou, a minha continua a mesma. Eu via Jesus andando de a pé, às vezes pegava um barco para pregar na circunvizinhança. Mas hoje você vê holofotes, fama, pessoas que querem nomes, que querem status. E o mais lindo de tudo é que Jesus fugia disso. Quando Jesus pregava, quando ele pregava um sermão, ele pedia para não ser anunciado. E hoje, toda uma maioria das pessoas pedem para ser anunciado. As pessoas, elas não dão direito de quem está ali para dizer, não, eu deixo em aberto para você fazer o que você quiser. Não, elas pedem para ser anunciado. Elas pedem para ter um número nas redes sociais. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus está bem longe disso, bem longe disso. Mas entenda uma coisa, os homens da Bíblia que fizeram uma diferença até hoje, os nomes deles são anunciados. Aonde eles colocam a planta dos pés. Até hoje, as pessoas que pregam acerca daqueles homens, olha só a diferença. Aonde eu preguei acerca de alguns homens, alguns discípulos, alguns apóstolos da Bíblia, eles nunca pediram. Eles seguiram o exemplo do mestre. Ou seja, não precisa disso. Quando Jesus tem que te honrar, ele vai te honrar. Ele tem dupla honra para você. Mas vamos parar, porque isso é feio. Vamos procurar seguir o exemplo de Jesus Cristo. Muito bom, pastora Fabiana. Para finalizar, os seus objetivos para o futuro, tanto parte ministerial, como a parte social, como a sua vida, qual que é o seu objetivo para o futuro? E claro, reformulando, acrescentando nessa pergunta, também deixando uma palavra de ânimo para os telespectadores. Olha,
Hoje eu tô focando bastante na palavra. Eu chego na igreja hoje, eu quero ouvir. Eu tô me alimentando da palavra. Porque hoje eu tô estudando, eu tô fazendo psicologia, porque eu tenho objetivos para isso. Eu quero poder ajudar pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico. Eu quero casar as duas coisas, psicologia com o evangelho. E o meu objetivo que é muito tremendo quando a gente chega nesses lugares, principalmente na casa de dependentes químicos, o desespero deles para saírem da droga. Eles querem te ouvir. E hoje em dia, infelizmente, como eu falo, as pessoas hoje não querem ir. Mas eu coloquei um propósito no meu coração. E esses dias eu estava ouvindo de uma pessoa. Ela está há 6 meses esperando um psicólogo para atender o filho dela. E eu acredito que se todo mundo que tenha uma profissão para ajudar pessoas, se eles pudessem fazer alguma coisa para ele, eu quero tirar um dia só para me ajudar essas pessoas. Então, o meu objetivo é tirar um dia, 2 dias, para mim atender essas pessoas, para que eu possa ajudar essas pessoas. Para que essas pessoas saiam desse cativeiro. E eu quero dizer para você aonde chegar, que só Deus sabe aonde vai chegar. Eu estou falando aqui. Hoje eu estou vivendo esse momento na minha vida que eu quero ouvir. É importante para mim, é fundamental para mim, porque eu estou vivendo agora esse exato momento no meu 7º semestre, 4º ano da psicologia, onde eu preciso ouvir. E eu estou treinando isso. Eu estou treinando isso para que eu possa dar o meu melhor. Se antes no meu pouco tempo, eu buscava a presença de Cristo, eu quero poder buscar mais. Quero ser cheia. Eu quero uma transformação na minha vida muito profunda da parte de Deus. E eu sei que Ele vai conceder isso na minha vida. Porque, como eu falei aqui, eu acredito no avivamento. E eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui vão refletir e vão se encorajar e vão dizer: agora eu quero ir nesses lugares para resgatar essas vidas, porque eu entendi o sentido da palavra. O sentido da palavra de Cristo é isso aqui. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer lá em João 10:10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero poder ser porta-voz de boas notícias para a tua vida. Eu quero ser porta-voz de Deus aqui nessa terra, para ver vidas vivendo a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade nós só encontramos em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe qual que é o meu prazer hoje? É que você tenha a vida eterna. E o prazer de Jesus Cristo é muito mais além. E a vontade dele é que você um dia vá morar com ele lá no céu de glória, onde não haverá tristeza, aonde não haverá dor, mas a alegria será eterna. Então vale a pena, continue, persevere. É melhor nós, fraquinha na igreja, do que forte para o mundo. O mundo está aí aberto, com várias coisas para oferecer. Mas escolha a melhor parte, a porta estreita, que é de estar no centro da vontade de Jesus Cristo e fazer a diferença. E quero trazer um alerta também para você que está ouvindo. Cuidado com o que você tem se alimentado nas igrejas. Precisamos nos alimentar da verdadeira palavra de Cristo. O
que está escrito na palavra. Procura seguir. Procura comer um alimento sólido. Procura a ouvir e a escutar a palavra. A palavra como de fato ela é. É isso. Porque a palavra é que vai transformar a tua vida. E a palavra, quem é a palavra? Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo está à procura? De verdadeiros adoradores. E os tais que o adore em espírito e em verdade. E eu quero hoje chamar você aqui que está ouvindo a ser esse adorador. Adorador por excelência. Como diz um louvor do Nani Azevedo. Adorador por excelência eu quero ser. Então, que você possa guardar essas palavras no teu coração e busque seguir o exemplo de Cristo, seguir os passos dele, porque só assim você vai conseguir vencer todos os obstáculos e será um pregador e dos bons, para ganhar almas para Jesus e almas que vão permanecer. Porque só a palavra liberta, só a palavra cura, só a palavra transforma. E a palavra é Jesus Cristo. Eu quero externar os meus agradecimentos, porque verdadeiramente Jesus Cristo, ele é a fonte, ele é a água. E se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Jesus Cristo é amor absoluto. Jesus Cristo é a verdade absoluta. E só Jesus Cristo pode curar essa dor, essa tristeza que está no teu coração. Então, onde você estiver, você pode aí fazer a tua oração, entregar a tua vida para Jesus, se reconciliar com ele e entender que se hoje está difícil, amanhã estará sendo algo de grande valia para você. Porque o que Jesus tem preparado para você, para nós, é um céu de glória, onde não haverá dor. Mas tristeza sairá do nosso coração e passará a ter espaço somente para alegria e alegria eterna. E a alegria eterna a gente sabe que só com ele. E logo em breve, que um pouquinho de tempo, pouquinho, Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja. E lembrando também que Jesus Cristo volta individual e a gente não sabe o nosso segundo porvir, então precisamos nos preparar, porque o dia de amanhã nós não pertence. Lembrando você, quando foi feita essa pergunta para mim, quando eu estava lá no áudio, aquela que eu achava que estava muito bom, que estava top para mim, que não estava nada daquilo, e foi me feita a pergunta se hoje gostaria de entregar a sua vida para Jesus. E eu, a princípio, disse não no meu coração. Mas em seguida eu ouvi a voz do Espírito Santo. Então eu disse sim. Então não pense você, o mundo é enganoso. O mundo jaz do maligno. Mas Jesus Cristo veio aqui. Era verbo, se fez carne, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Para dizer para mim, para dizer para você, que o inimigo não tem nem a chave da casa dele. Mas você hoje tem a oportunidade de ter esta vida em Cristo e um dia morar com ele no céu de glória. Que Deus te abençoe poderosamente. É o desejo do meu coração. Amém. Glória a Deus. Pastora Fabiana, desde já agradecemos a sua presença, a sua visita nos estúdios da TV Sinlab. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu depoimento aqui no nosso quadro de depoimentos da Sinlab. Foi muito edificante, foi muito gratificante tê-la conosco. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, seu ministério, seus projetos, seus sonhos, em nome de Jesus Cristo. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado, pastora Fabiana. Um grande abraço, um beijo no coração da senhora e de todos que assistem aí este grande depoimento. Amém, glória a Deus. Gratidão a Deus por essa oportunidade, porque do homem são os planos, mas a resposta certa vem de Deus. Quero agradecer a todos, né, aqui da TV Sinlab. Que Deus vos abençoe grandemente, poderosamente. Que vocês possam sempre abrir aí
espaço para que pessoas possam contar das suas experiências, porque é de suma importância, vai edificar outras vidas. Muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Muito obrigado, tchau, tchau. E ficamos por aqui, TV Sem Leve. Ligados na videira. Ósculo Santo, tchau, tchau. Vamos lá, vamos entrar aqui na loja, conhecer um pouco mais dessa loja top demais, chamada SP Music. Mas agora vamos falar direto com o proprietário. Júnior, tudo bem? Tudo bem, Thiago, tudo bem, TV Cileb. É um prazer recebê-los aqui nesse dia, grande alegria. Maravilha. Júnior, fala pra nós o que nós temos de opção na loja. Hoje nós temos diversas opções para a sua igreja, para o seu ministério. Nós somos uma loja especializada em atender igrejas, então eu tenho tudo na área de instrumentos musicais e áudio profissional por completo. Certo. O que temos aqui na frente é o quê? O cavaquinho, o ukulele? Ó, de cara aqui temos um cavaquinho, temos o ukulele, né? Esse aqui é um instrumento ukulele que ele trabalha com 3 modelos, soprando, concert e o tenor. É um instrumento popular, muito vendido, né? Para tipo de músicas pop, reggae. Então é um instrumento bem variado e bem bacana que nós temos aqui na loja hoje como opção também. Essa opção de corda, mas temos outras opções de outros instrumentos. Com certeza, temos tudo aqui de áudio, tecnologia. Eu tenho microfone com fio, microfone sem fio, mesa, potência, caixa. Então nós temos aí um mix completo aí para a igreja, o seu ministério, produtos de qualidade, né, e custo-benefício também. Se for uma igreja com nível mais profissional, para 2.000 pessoas nós atendemos. Desde uma igreja para 10 pessoas como para 2.000, nós temos toda a estrutura para te atender. Nossa, maravilha. Fala um pouquinho do endereço aqui. Aqui nós estamos na Rua do Seminário, número 204, centro de São Paulo. Eu estou do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Rua do Seminário, 204, centro de São Paulo, bairro Santa Efigênia, do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Nossa, maravilha. Júnior, e depois então vamos vendo aí outras opções de equipamentos e instrumentos, correto? Com certeza, nós temos tudo aqui. Nós trabalhamos com novos, seminovos, trabalhamos com compra, venda e troca e assistência técnica também. Temos a parceria aí com a TV Cileb, temos a parceria com a Convenção Cileb também, e nós atendemos você, temos um diferencial de preço, montamos stand nas convenções. A ideia é realmente, nós falamos a mesma linguagem da igreja, né, pastor? E atender a igreja com atendimento personalizado daquilo que a igreja necessita. Maravilha, é isso aí, gente. Você viu aí a opção que nós temos. Estamos falando do proprietário, não foi nem eu, que às vezes o pessoal fala, o apresentador ele fala muito, acrescenta demais. Não, o proprietário te garantiu. E vai ter um bom desconto quando vir indicado da TV ou da Convenção Cileb. Com certeza, falou que vem indicado pela TV, pela Convenção Cileb, nós temos essa parceria já consolidada para fazer o melhor preço, o melhor atendimento aí, e vai ser bênção. Maravilha, gente. É isso aí. Ó, daqui a pouco nós vamos ver outras opções. Vem conosco.